Você já sentiu o peso de um horizonte que nunca termina? Imagine um lugar onde não existem cercas, onde a terra não pertence a ninguém e o céu é tão vasto que parece esmagar a própria existência humana. Bem-vindos à Mongólia, a terra do eterno céu azul. Enquanto o resto do mundo se apressa em cidades de concreto, aqui o tempo é medido pelo ciclo das pastagens e pela força do vento que sopra das estepes. Mas não se engane, sob esta aparente serenidade, bate o coração de um povo que já foi dono de metade do mundo conhecido. Como uma nação de nômades, sem cidades fixas ou castelos de pedra, conseguiu dobrar joelhos de imperadores da China à Europa. O que resta hoje do sangue de Gengis Khan nos jovens que caminham pelas ruas de Ulaanbaatar com iPhones nas mãos, mas o espírito nas montanhas? Hoje, nós vamos desbravar a Mongólia profunda, um país que desafia a lógica moderna e prova que a liberdade não é um conceito, é um instinto de sobrevivência. A vida na Mongólia é uma lição de minimalismo forçado pela natureza extrema. O Ger, a tenda circular branca que você vê pontilhando as planícies, é muito mais que um abrigo, é um microcosmo do universo mongol. Tudo dentro de um ger tem um propósito e uma regra. A porta sempre voltada para o sul, para evitar os ventos polares do norte. O lado esquerdo reservado aos homens e o direito às mulheres. E o centro, onde o fogão ruge com o calor do esterco seco, representando a conexão entre a terra e o céu. Viver aqui significa enfrentar o Zud, um fenômeno climático onde o inverno atinge 40 graus negativos e o gelo impede o gado de pastar, dizimando rebanhos inteiros em dias. Para o mongol, o animal não é apenas riqueza, é a vida. O cavalo é o irmão, o camelo é o mestre do deserto e a ovelha é o sustento. Eles bebem o airag, leite de égua fermentado que tem o gosto da liberdade azeda das estepes, e comem o korhog, carne cozida com pedras quentes dentro de latões, um método que remonta aos acampamentos militares de séculos atrás. É uma vida de dureza absoluta, mas pergunte a qualquer nômade e ele lhe dirá: a cidade é uma prisão, o campo é onde a alma respira. Mas para entender o presente, precisamos olhar para a cicatriz que Gengis Khan deixou na história. Ele não foi apenas um conquistador, ele foi o arquiteto da globalização primitiva. Sob o seu comando, a Pax Mongólica permitiu que a Rota da Seda florescesse, conectando o Oriente ao Ocidente como nunca antes. Ele instituiu o Yam, o primeiro sistema de correio expresso do mundo, onde cavaleiros percorriam distâncias sobre-humanas trocando de cavalos em estações estratégicas. Hoje, esse DNA de movimento ainda pulsa. Em Ulaanbaatar, a capital mais fria do mundo, você verá o choque brutal da modernidade, Ferraris desviando de buracos em estradas que levam a distritos de tendas onde não há água encanada. É um país onde o xamanismo convive com a mineração de ouro em larga escala, onde o Ovô, montes de pedras sagradas, recebe oferendas de viajantes que pedem proteção aos espíritos das montanhas antes de seguirem viagem em jipes soviéticos ou SUVs japonesas. Os mongóis estão em uma encruzilhada: abraçar o progresso que consome suas terras ou proteger o nomadismo que os define. A Mongólia nos ensina que o império mais difícil de conquistar não é feito de terras, mas de identidade. Gengis Khan morreu há séculos, mas ele vive toda vez que um menino mongol monta um cavalo pela primeira vez sem sela ou toda vez que uma família desmonta seu ger para buscar pastos mais verdes, movida por uma força que a civilização moderna esqueceu. Eles são os últimos guardiões de um estilo de vida que nos lembra de onde viemos. Um tempo em que éramos parte da natureza e não seus mestres. A Mongólia é o espelho que reflete nossa própria insignificância diante da imensidão do mundo e, ao mesmo tempo, nossa incrível capacidade de resistir. A Mongólia é um país de contrastes fascinantes.
Ulaanbaatar, a capital, é uma metrópole vibrante, com arranha-céus, congestionamentos e shopping centers que espelham qualquer cidade global. Nela vive quase metade da população, atraída pela educação e oportunidades, e é onde as tradições nômades colidem com o desejo de modernidade. Jovens mongóis navegam pelas redes sociais em seus smartphones, mas muitos ainda voltam para o campo para ajudar suas famílias durante o verão, participando do Naadam, o festival anual de 3 jogos masculinos: luta, corrida de cavalos e tiro com arco, que celebra a força e destreza dos ancestrais. A mineração de carvão e cobre impulsiona a economia, mas também gera debates sobre o impacto ambiental e a distribuição de riqueza. A migração para a cidade criou Gear Districts nos arredores da capital, onde famílias vivem em suas tendas tradicionais, mas com eletricidade e acesso à internet, simbolizando a transição de um povo que tenta equilibrar o legado de Gengis Khan com as demandas do século XXI. O que a Mongólia nos ensina é que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas na liberdade de mover-se, na conexão com a família e no respeito pela terra que nos sustenta. É uma lição sobre a resiliência do espírito humano e a persistência de uma cultura que se recusa a ser esquecida. Da majestade do deserto de Gobi aos picos nevados das montanhas Altai, a Mongólia é um convite para desacelerar, olhar para o vasto céu azul e lembrar que em um mundo cada vez mais conectado, o valor de ser livre e autêntico nunca foi tão precioso. Este país não é apenas um pedaço de terra, é o batimento cardíaco da Ásia selvagem, um lembrete de que algumas almas simplesmente nasceram para cavalgar sob o vento.